Bem, com muito prazer, nós estamos recebendo o doutor José Roberto Mendonça de Barros, economista, super conhecido. Leio o doutor Mendonça de Barros dia muito, porque antes de fazer história, eu tentei fazer economia, cursei 3 anos, mas depois mudei de curso, fui para a história. Então, agradeço muito o senhor ter aceito o convite, né? E a primeira questão que eu já de antemão coloco ao senhor, lendo o seu artigo no Estadão, o último artigo, o senhor, em certo momento, escreveu: nunca estivemos tão perto de perder o controle da política fiscal. Então, doutor Mendonça de Barros, por quê? Qual a razão? Olha, desde 2015 que a situação fiscal piorou, né? Isso é conhecido, passamos uma recessão danada em 15 e 16, o governo do presidente Temer se esforçou e não foi mal sucedido, não, fez várias coisas para melhorar a situação fiscal, mas ela estava longe de ser uma situação confortável, até porque o Brasil não vem crescendo há muito tempo, né? O ano passado, o crescimento também foi muito modesto, né? Um pouquinho mais de 1%, decepcionante, né? E ao contrário do que o ministro da Economia fala, o Brasil não estava voando, né? Aquilo nós crescemos muito pouco. Então, quando começa a pandemia, a situação fiscal já não era assim, tranquila. Poderia melhorar eventualmente, mas não era tranquila. E aí a pandemia levou a um aumento extraordinário de despesas, feito corretamente. Eu acho que praticamente ninguém discorda que o coronavírus exigia medidas muito parrudas, muito fortes para defender a população, especialmente no Brasil, com renda tão mal distribuída quanto é o nosso país, né? Mas com isso, o que acontece? O déficit primário era projetado ser para este ano de 2020 algo como 100 bilhões de reais, e ele será no mínimo de 800, provavelmente mais, porque depende de, da continuidade do Corona Voucher até o fim do ano, qual será seu valor. O que significa que a relação dívida-PIB, que era de 75% no final do ano passado, deve terminar ao final desse ano em torno de 95%, que é uma situação muito difícil, né? E, portanto, dependendo do que for feito neste orçamento que será entregue no fim do ano e qual será a política do ano que vem, nós poderemos ter ainda uma situação difícil. E o que aconteceu nos últimos meses é que vários movimentos levaram a uma pressão para o governo gastar simplesmente mais, seja o sucesso político para o presidente do Corona Voucher, inesperado, eu acho que ninguém esperava isso acontecer, seja porque os ministros militares, os ministros da infraestrutura, reeditaram, digamos assim, um pacote de investimentos públicos, tipo do Geisel, não tão grandioso, mas dessa ideia, e essas duas coisas exigem maior volume de gastos, além da manutenção de gastos mínimos em saúde, etc., que tenham que ser feitos. Ora, olhado assim de imediato, essa demanda por mais gastos não cabe no orçamento. E a dúvida de todo mundo é como é que fica? Vai aumentar mais a dívida? Então, nós estamos muito perto mesmo de pior, e é perder o controle da parte fiscal sem crescer, que é muito mais complicado, tá certo? E esse é o desafio do ano que vem. Eu acho que não tem outro. Esse é o grande, né? Porque se isso aqui não for bem encaminhado, nós vamos ter muitas dificuldades. E nesse quadro, o senhor estima o crescimento do PIB negativo esse ano para quanto, aproximadamente? Nós estamos aproximadamente 5,5%. É verdade, e o governo está muito animado, que em junho e julho o setor de comércio e o setor industrial tiveram um desempenho um pouco melhor. Entretanto, o setor de serviços, que é o grande empregador e o grande gerador de PIB no Brasil, melhorou muito pouco, e por razões conhecidas, né? Muitas empresas simplesmente fecharam, o IBGE estima que 700 mil empresas já fecharam, sabemos quantas mais virão a fechar.
e muito concentrado na área de serviços, né? No pequeno comércio, restaurantes, tudo que é ligado a viagens, turismo, etc., que vem por esse lado. Então, com isso, nós tínhamos menos 6,4 algum tempo atrás, passamos para menos 5,4, que é melhor, mas ainda é um tombo recorde na história do Brasil, né? E para o ano que vem, é possível já estimar alguma taxa de crescimento, nesse caso, negativo? Chega de negativo, mas Não, positivo? sim, muito difícil, porque depende do orçamento que vai acontecer, mas em princípio, como a gente tem a obrigação, até profissional, de estimar, algo entre 2% e 3%, que não compensa, evidentemente, o tombo de 5% e que vai fazer ter que esperar pelo menos até o final do ano que vem, o início do outro ano, para voltar onde a gente estava no começo da pandemia. É por isso que é tão difícil realmente a situação que tem hoje, né? Porque a gente tem que lembrar que vale para todos os países, e a grande discussão também, por exemplo, nos Estados Unidos, na China também, na Europa, que é o seguinte: o coronavírus é um bichinho danado que a gente sabe que voa de avião. Então, ele chegou de avião numa porção de lugares, não se sabe o que fazer com ele, então a única solução de bom senso é fecha tudo, fecha a loja e as pessoas ficam em casa na sua maior parte. Com isso, a economia mergulha, é o que a gente chama de parada súbita. É um mergulho assim extraordinário em 3 semanas. Nunca nós tivemos nada parecido com isso. Tivemos em 2009 alguma coisa, mas nada parecido com isso, pela amplitude, pela profundidade e pela rapidez em que isso aconteceu e por ter pego todo mundo. Neste momento, o mundo inteiro, nós demoramos um pouquinho, mas acabamos fazendo a mesma coisa, né? Saiu ajudando empresas e famílias. Os tesouros nacionais e os bancos centrais não mediram esforços para abrir realmente os cofres, para dar essa ajuda, que é uma coisa correta e com a qual todo mundo está de acordo, né? E isso está ajudando a manter a demanda. No Brasil, ao contrário de outros países, a ajuda foi muito forte, mas concentrada nas pessoas. Muito pouca coisa chegou para pequenas empresas, para empresas médias. Isso foi diferente na Europa, foi diferente nos Estados Unidos, onde o volume de créditos especiais, com subsídios e garantias do Tesouro, foi enorme para tentar segurar um pouco do emprego. No Brasil, isso não funcionou. Basicamente, as pequenas empresas não tiveram acesso a crédito, mas as famílias tiveram, né? Você já falou tantas vezes, no Nordeste, um número grande de famílias que vivia com menos de R$ 200, de repente começa a receber 600 e até 1.200. É um negócio enorme que dá efeitos inesperados de diversas formas, inclusive melhorar o mercado de cimento, chamado mercado formiguinha, a partir de junho, que é o mercado de cimento, 40% dele é a reforma. E o grosso das reformas são as pequenas reformas. Então, nitidamente, e as empresas de cimento dizem isso, né? Alguém que recebia 200, de repente recebe 1.200, vamos pegar o caso maior, né? Sobra dinheiro e aí você constrói um cômodo, vai rebocar a casa, vai dar uma melhorada na habitação, até, né, por conta disso, né? Só que isso não dura sempre, que é exatamente a discussão de agora. Então, o tamanho da retomada, no curto prazo, tem a ver com o crédito. Mas se você olhar no ano que vem, é uma disputa entre a diminuição da ajuda emergencial, porque ela é emergencial, e o que vai remanescer de empregos permanentes. E aqui que mora o problema. Que vai remanescer de empregos permanentes, primeiro, as empresas que não vão quebrar, porque quem quebra, por definição, corta os empregos, né? E essa disputa, sai a demanda boa, alta, por conta da transferência, e o que fica é o emprego. Se o emprego permanente ficar muito menor do que antes, né, a recuperação é lenta. Se ele voltar ao que é antes, é o sonho da recuperação em V, que o nosso ministro tanto fala e que, infelizmente, não vai acontecer. Exatamente porque você vai tirar essa ajuda, ela vai diminuir, não vai tirar tudo, ela vai diminuir, talvez a metade,
Menos da metade, porque é menos gente, menos da metade dos 600, qualquer coisa assim, né? E os empregos que ainda serão destruídos, infelizmente, serão muito grandes. Por quê? Porque as empresas, especialmente as médias e pequenas, que não tiveram ajuda especial nenhuma, no começo da pandemia, na realidade tiveram uma coisa positiva, que é poder renegociar salário e horas de trabalho 25% a menos. Mas crédito, assim, não tiveram. Mas o que essas empresas tentam fazer, todas, é fazer o maior esforço, as tripas coração, como se dizia quando era criança, né, para não fechar. Pode até ter diminuído um pouco, mas faz o possível, mobiliza o capital que tem, etc. Tenta arrumar dinheiro emprestado no mercado, etc. Algumas vão conseguir sair, mas muitas não sairão. O caso mais óbvio, visível para todo mundo, é o pequeno restaurante que fechou e que não aguenta 90 dias sem o cliente entrar lá. Ele faz o delivery, mas todos dizem, o delivery é 10% do que faturava antes, 15% do que faturava antes. Então, o que vai acontecer é que, à medida que você vai caminhando para onde nós estamos agora, muita gente vai perdendo definitivamente o fôlego. E isso aparece, quando é pequeno, não sai no jornal, né? Quebra de empresa pequena não é notícia para sair no jornal. Mas a RJ, a Reconversão Judicial de Empresa Grande, é. E vou dar um exemplo, algo que eu posso falar, porque é público. Aquela rede comercial, o Ricardo Eletro, que foi uma junção da rede baiana insinuante com a rede mineira, né, ela pediu recuperação judicial. E os credores e a própria empresa anunciaram: nós vamos fechar nossas 300 lojas, 300, e vamos passar a vender só pela internet. Ora, para não ter ninguém numa loja, você deve ter 20 pessoas. Para vender eletrodomésticos é mais ou menos isso. Se fechar 300, você vê o tamanho que é. E uma plataforma de internet se opera com 100 pessoas. Então, vai fechar 300 e vai operar com 100. Ou seja, nós ainda vamos ter muita queda de empregos permanentes. E é isso que vai ficar sendo decisivo para dizer quanto é o crescimento do ano que vem. Por isso que eu acho limitado, que eu acho modesto o crescimento do ano que vem. A questão do agronegócio, doutor Mendonça de Barros, como é que fica, né? É claro que uma parte dos grãos se vende com muita antecedência, né? Safra desse ano já deve ter sido vendida, parte até do ano que vem. Como é que funciona esse mercado? Mas olhando também a parte de carnes e especialmente discutindo a questão do meio ambiente e os reflexos negativos da política do atual governo em relação ao meio ambiente, para algumas regiões em que isso é questão importante. Claro que para nós é importante, mas eu estou pensando comercialmente, que na Europa isso é importantíssima a questão. A pessoa pergunta a origem, de onde veio essa carne, de que lugar, quer ver na etiqueta, tal. E isso certamente deve trazer alguns prejuízos aí para o agronegócio. Como é que fica nessa situação de difícil econômica brasileira o agronegócio? Olha, é uma coisa bem dicotômica, né? Porque efetivamente, agora, não foi afetado negativamente, exceto nas expectativas, e do ponto de vista de negócio mesmo. Nós colhemos uma safra recorde, os protocolos conseguiram ser feitos, essa safra foi colhida, armazenada, processada, industrializada e exportada. Então, foi absolutamente normal e com preços muito bons, porque lá fora o mercado internacional de alimentos está muito forte. Ele já vinha forte por causa da China, né, da questão daquela quebra da gripe suína, está mais forte ainda, porque todos os países, o exemplo é o Egito, por exemplo, são importadores de alimentos, aumentaram as importações para fazer estoques de segurança. Então, os preços internacionais estão muito bons e com uma taxa do dólar acima de R$ 5, é inacreditável o que está acontecendo com os preços dentro. Então, os agricultores estão rindo de orelha a orelha porque o resultado da renda agrícola desse ano, você tem uma ideia, Vila, nós estimamos que ela vai ser 22% maior que a do ano passado. Então, as regiões agrícolas estão realmente bombando. Um outro indicador,
o IBGE calcula a produção industrial por regiões. E os últimos dados, que vão até julho, até junho, perdão, todas as regiões, em todas as regiões, a produção industrial do começo desse ano, em relação ao ano passado, está caindo bem, exceto no Centro-Oeste, onde continua andando. Claro que essa indústria no Centro-Oeste é mais o quê? Processamento de grãos, tem cimento, construção e tudo mais. Então, ela está muito bem. Entretanto, ao mesmo tempo, esta ameaça ambiental que você falou nunca foi tão grande. Ela é real, verdadeira e gigante, porque ela vai além da Europa, vai além dos países europeus e das ONGs. Você sabe bem que ela entrou em todas as organizações, as empresas e os fundos de investimento do mundo inteiro. Meu primeiro artigo no Estadão desse ano foi logo depois da reunião de Davos e tinha por título a sustentabilidade chegou na alta finança. Foi o que marcou a região naquele momento. E o que nós estamos vendo de lá para cá, só reforçar isso. Todos os fundos de investimento, todas as grandes corporações incluíram a questão de sustentabilidade e diretamente a questão da queima ilegal da floresta amazônica como uma coisa central. Então, até agora, nós não sentimos isso acontecer, mas é uma ameaça insuportável. Tanto que todas as empresas no Brasil, não é só do agronegócio, os bancos, mesmo os investimentos, estão alarmados, literalmente, uma palavra não é outra, alarmados com o que acontece na Amazônia. E uma coisa que você e eu nunca vimos é militantemente a favor disso. Eu nunca imaginei que os presidentes dos grandes bancos brasileiros fossem explicitamente dizer isso. Olha, doutor, não dá para continuar assim. É impossível. Por isso que eu acho que meio à força vai acabar mudando. Se não acabar mudando, nós vamos ter problemas. Vamos ter problemas porque essa mudança na governança do mundo, ela veio para ficar. Além disso, tem uma coisa, né, que as pessoas aqui estão tardando um pouco para perceber, que é mais explícito na Europa, mas não está só na Europa esse tipo de coisa, está em todas as grandes corporações, é que na saída da pandemia, nenhuma tendência mudou dramaticamente com a pandemia, mas muitas delas se acentuaram fortemente. E uma das que se acentuou é que é hora de expandir a bioeconomia, é hora de expandir, né, e tem muita coisa para fazer. A gente pode até conversar, dou alguns exemplos para você, um fantástico volume de coisas para serem feito nessa direção, cuja implicação, entre outras, que a floresta em pé, a valor presente, vale mais do que virar um pasto vagabundo, que é o que acontece quando se derruba na Amazônia, queima, 5, 6 anos depois, na maior parte da área, ela vale muito pouco, né? Então, não é só, o que eu tenho escrito e falado, não é só ONG e país europeu, é o mundo inteiro, inclusive a China. Em agosto do ano passado, no Congresso da Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG, veio aqui no Congresso o chinês presidente da maior trading chinesa estatal, chamada COFCO, para a qual ela opera aqui no Brasil, tem plantas e tal, ela é bem grande, né? E o presidente falou em mandarim, coisa que todo mundo entendeu, né? Mas ele foi interessante mesmo que ele fez questão de falar em mandarim. Não, ele não fala português, eu acho. Mas foi interessante que ele disse o seguinte, que eu não sabia naquela ocasião, e acho que a maior parte dos que estavam lá sabia naquela ocasião. Ele falou 10 ou 12 vezes em sustentabilidade e em como as coisas são produzidas e etc. Ele disse assim, olha, nós na COFCO temos pesquisa que mostram que bem mais da metade dos consumidores chineses de até 40 anos querem saber o que estão comendo, como foi produzido e de onde veio. Então, isso não é coisa só de francês ou de dinamarquês, de norueguês e coisa assim. Isso é uma coisa que está no mundo inteiro, né? Então, não adianta querer brigar com isso. Se tentar brigar, agora o que tem, eu acho que vai mudar para o melhor, porque a pressão do ponto de vista do governo é insuportável. Até agora mudou alguma coisa, mas é mais verniz do que de verdade, né?
Enquanto aquele ministro do Meio Ambiente estiver no governo, quer dizer que não mudou. Né? O primeiro sinal de mudar é que ele não ele perdeu as condições de fazer qualquer coisa em cima disso. Né? E e aí o custo, não é só o custo hoje da soja, se você olhar para frente, é um custo muito grande. Porque, Vila, tem uma coisa, tem uma revolução tecnológica na área de materiais no mundo, e que pega muitas áreas, mas inclusive na questão das matérias-primas biodegradáveis e renováveis. Você tem isso em novos alimentos, né? A carne vegetal, o hambúrguer vegetal, tem muita coisa revolucionária e nova acontecendo. Mas uma que é a que está mais perto de acontecer está na área de materiais ligada à descarbonização, que é trocar matérias-primas de origem vegetal adequadamente processadas e com tecnologia, daquelas que vêm do petróleo, no plástico, por exemplo. Então, a partir da nanocelulose, da microcelulose, de transformações dos resíduos de cana, a tecnologia já está pronta para fazer coisas como fios elásticos. O elastano, que é aquele fio elástico que está em todos os jeans do mundo inteiro, que faz a calça ficar stretched, né? Você pode alargar, aquilo vem do petróleo. Mas já se faz, e tem plantas industriais, já se faz a partir de nanocelulose. Então, você pode entrar nessa coisa. Existem já coisas prontas na área de plásticos, de compósitos plásticos para ir para automóvel. Especialmente se avançar o automóvel sem motorista. Porque se ele não vai bater, ele precisa ser um cofre, né? Porque o carro é um cofre com aço andando. Se ele não vai bater, você pode ter um plástico fininho. E você pode, melhor ainda, ter um plástico que vem de um produto vegetal que é biodegradável e é renovável e sustentável. Esse negócio é imbatível. Isso aqui é uma onda enorme que vem na área de biocombustíveis, que vai muito além muito além do etanol. Né? E mesmo no nosso antigo bom etanol, né, as pesquisas recentes mostram que um carro híbrido do tipo Prius, esse da Toyota, né, que é elétrico e tem um combustível para andar, um híbrido 100% etanol, é melhor para o meio ambiente do que um carro elétrico europeu. Ou seja, nós temos na mão para fazer aqui, e a Toyota aparentemente vai lançar esse carro daqui a um pouco, o carro mais eficiente do mundo do ponto de vista de combustível. Qual é o valor desse ativo? De onde vem isso? Vem da cana. Vem e esses outros produtos, seja. Então, tem uma avenida, é um negócio enorme. Se aqui nós aprendemos como é que faz para crescer, só o agronegócio consegue fazer, mas se pensasse, né, a indústria teria que estar desesperada atrás disso, e não indo a Brasília para pedir uma balinha tributária para o governo, que é o que mais faz, infelizmente, a nossa indústria. Né? Mas tem uma revolução andando aí, e que pode levar a tornar obsoleto a separação entre agricultura, indústria e serviços, porque é uma coisa só que está cada vez mais dentro. Então, e isso gera renda de forma extraordinária. Né? Então, tem coisas positivas acontecendo. Né? Agora, uma pré-condição para isso não pode ter queimada do jeito que tem na Amazônia. É impossível ter isso. Essa é uma pré-condição e vai ter que mudar. Se não mudar, nós podemos ter problemas, sim. É verdade. Eu sei que é uma questão de um curso, né? Antigamente nós falaríamos de um curso. Eu, quando fiz economia, eu lembro que tinha uma disciplina que outro dia encontrei uns jovens economistas. Eu comecei a falar dos economistas que eu lia. Eu parecia que eu estava na pré-história, porque ninguém conhecia nenhum do que eu falava. E que, para mim, era... Os meus também. Os meus também, fica tranquilo. Mas eu gostava e gosto muito deles, desses economistas e tal. Mas eu sei que é ter um curso, mas é uma pergunta, eu sei que é complexo, mas claro que é difícil responder, mas de forma sucinta o senhor poderá colocar alguns pontos. Como retomar o crescimento econômico? Que a minha pergunta é o seguinte: em certo momento da nossa história, nós perdemos o rumo.
nós estamos caminhando muito bem, e caminhamos mesmo, durante grande parte do século XX, e vencemos grandes desafios. Depois da Segunda Guerra Mundial, o maior deslocamento no mundo ocidental populacional foi no Brasil, o deslocamento Nordeste e Sudeste, e aquilo poderia ter gerado uma hecatombe social. Não, gerou um grande crescimento econômico, né? Os desafios foram enfrentados de forma vitoriosa, basta ver aqui em São Paulo, né? O que aconteceu no processo de industrialização e tudo aquilo, e da diversificação econômica. Então, doutor Mendonça Barros, como retomar o crescimento, como achar aquele bom caminho que nós acabamos perdendo nas últimas décadas? Realmente, essa seria uma excelente conversa para muito tempo, mas deixa eu tentar resumir. Primeiro, eu acho que a gente tem que resgatar a ideia de que os períodos de crescimento sustentado são historicamente determinados. Eles acontecem em determinados momentos da história, mas não necessariamente a mesma estratégia é a que vai para outros, porque as sociedades mudam. O clima muda, essas coisas mudam. Então, quando é bem sucedido, né, é porque ele tem algo historicamente determinado. Então, por exemplo, né, a industrialização brasileira, que começou em 30 e foi muito bem sucedida até perto de 80, dos 70 e poucos, né, ela tinha pelo menos uma coisa em comum que a moveu, era a escassez de dólares. Ela nasceu pela escassez de dólares nos anos 30, ela se acelerou pela escassez de dólares depois da Segunda Guerra Mundial e etc. E porque todas as crises brasileiras de curto prazo, até agora, até 10 anos atrás, até a transição do Fernando Henrique para o Lula, elas passavam pela escassez de dólar. E por que isso dava problema? Porque se você tem um momento onde você tem uma escassez muito grande de dólar e sempre você tem que importar coisas, a escassez do dólar faz a moeda local se desvalorizar, que gera inflação, que leva as autoridades monetárias a aumentar a taxa de juros e que mata o crescimento. Basicamente é isso. Então, só que, e tem muito a ver com o agronegócio, uma coisa que mudou é de 10 anos para cá, nós não temos mais escassez de dólar. Nós passamos a ter uma capacidade de exportar, junto com o câmbio flutuante e uma melhora mínima na área macroeconômica, da inflação e de desindexação, que fez com que o Brasil saísse da faixa de escassez de dólar. Quer dizer, se comparar com a Argentina é a coisa mais fácil de ver o que acontece. Estou dando só esse exemplo para dizer que tem arranjos, num certo momento, em que eles valem e são ótimos naquele momento. Segundo exemplo, nos anos 50, né, nós não tínhamos indexação, a inflação oscilou aí de 8% até 20%, quando já estamos entrando nos anos 60. Né? E a taxa de juros era muito baixa. E por que ela era muito baixa? Porque nós estávamos começando a bancarizar a população, foi quando os bancos comerciais começaram a exportar. Então, o cara que depositava no banco recebia juros. Ele recebia 6% de juros ao ano pelo depósito à vista. Não é depósito especial, é pelo depósito à vista. Só que a inflação era de 8, 10, 12. Então, teve uma mágica que ninguém planejou, aconteceu, é que os bancos emprestavam, digamos, pagavam 6 aqui e emprestavam a 8. Mas como a inflação era 10, tinha o quê? O dono do depósito perdia um pouco de dinheiro todo ano, mas nem percebia, não se dava conta daquilo. E o tomador de empréstimos, né, ele tinha uma taxa de juros negativa. Isso aqui, quando a inflação começou a subir e se criou a indexação, isso aí não valia mais. Mas, nos anos 50, muita empresa foi fundada em cima de papagaio de 6 meses. Papagaio é um negócio antigo, demonstra a minha idade, perdão para quem está escutando, né? Que são empréstimos bancários normais, de 6 meses. Então, o cidadão tomava empréstimo de 6 meses e comprava um torno. E pior, aí ele renovava, aí ele renovava, aí ele renovava, até pagar o torno. É assim que o Bradesco cresceu, é assim que o sistema bancário cresceu. Então, isso deu muito certo lá, depois não dá mais. Então, o primeiro ponto é isso.
tem que pensar o que, no momento que nós estamos, é diferente do passado e que tem, em termos de vantagens, por exemplo, nós não temos mais escassez cambial relevante, e de desvantagens, né? Nós temos uma distribuição de renda que é uma coisa muito ruim, coisas que atrapalham. A segunda coisa que eu aprendi nesses anos é que você tem que ter uma combinação de duas coisas, em proporções que aí é tipo arte, não é técnica, isso aí, depende daquele momento, porque você tem que empacotar politicamente esse negócio. Duas coisas, tem que ter um mínimo de equilíbrio macroeconômico. Nós aprendemos que com inflação muito alta, não dá. Foi que começou a desmontar, todo mundo está absolutamente de acordo, o crescimento que nós tivemos naquela primeira fase, né? E aí entra um pouco a coisa das contas públicas. Até é de bom senso isso. Você pode crescer por um tempo gastando mais do que tem. Isso vale para a pessoa, vale para as empresas e vale para os países. Mas você não pode crescer permanentemente e mais do que isso, porque senão as pessoas não vão comprar os títulos que você precisa vender para poder crescer. Então tem que ter um mínimo de arranjo. Não é buscar inflação zero, superávit primário pelo superávit primário. Isso tudo não vai, não tem, não é isso, né? Mas tem que ter um mínimo disso, né? Então você pode sim, num caso de uma crise, como aconteceu em 2009, fazer um déficit maior, que isso puxa a demanda, que é o keynesianismo puro. Ele funciona no curto prazo. Só que você não pode fazer disso o resto da vida, que foi o grande erro da Dilma, né? Ela quis levar isso no limite. Então, tem que ter um certo arranjo mínimo de macroeconômico. E aí, na área setorial, microeconômica, você tem que saber o que vai ser puxador de crescimento. O que vai aumentar a produtividade. Isso são necessariamente projetos novos. Você mencionou aí a urbanização, sem dúvida, porque a produtividade média no setor urbano é maior do que a produtividade média da agricultura naquela ocasião, que era muito baixa. Então, você saía ganhando. Então, a gente tem que procurar o que pode puxar crescimento. E volta, por exemplo, hoje, né, eu acho que não vamos voltar a crescer se não puser um lugar central no meio do crescimento, os chamados recursos naturais, o agronegócio. Porque ele aumenta a produtividade, ele tem uma dinâmica crescente, está de acordo com a coisa da sustentabilidade. Nós temos uma agricultura basicamente sustentável, tem essa coisa insustentável da Amazônia, mas no resto é bem razoável e tem mudança tecnológica permanente. Então a gente tem que ver o que vai ser o puxador. A indústria de 30 a 80 foi o grande puxador. Ela ainda é um setor muito importante, mas não necessariamente é o único setor. Você pega serviços modernos em outros lugares, puxam, você pode puxar de diversas formas. Então, eu acho que esta combinação ajustada às condições históricas é que é o desafio de verdade. Não adianta reproduzir só o passado, porque o presente é diferente do passado. Você tem que reproduzir algumas coisas principais. Então, essa que é a pergunta. E, além disso, né, você tem que envelopar isso de uma forma que o sistema político aceite, porque senão você vai bater no muro. Quer dizer, não dá para você esquecer esse fato. Isso é arte, Vila, isso é arte, que alguns conseguem fazer, né, e muitos não conseguem, embora tentem. Porque você tem que ter uma visão mínima. Eu sou um fã, porque minha única experiência de governo foi com o Fernando Henrique no primeiro mandato. Acho que lá nós tivemos um ponto de máximo, fora da curva, muito em cima, porque a gente tinha exatamente esta combinação, né? Tinha uma percepção clara de que com inflação alta não dá, você tinha que exorcizar a inflação, né? E aí isso chamava-se Plano Real, e que exigia, junto com tirar a inflação, mudanças estruturais, etc., etc., inclusive privatização da Telebrás e coisas assim. Por quê? Porque seriam esses investimentos privados, tipo Telebrás, as coisas, que puxariam o crescimento que vinha para frente. Mas, além disso, tinha uma ligação com o resto do mundo, não adianta querer ficar isolado, nós somos já grandes o suficiente para não dar para ser isoladamente, e tinha o presidente que conhecia política e que sabia como é que ajustava, de alguma forma, esse tipo de coisa, e o Congresso respondeu.
Isso é muito difícil de reproduzir. E nessas nossas experiências, infelizmente, a gente falta algumas coisas sempre, e aí a gente vai ficando mais enfraquecido. E onde nós estamos é muito preocupante, porque o Brasil, isso que você falou, é absolutamente verdade. Houve um envelhecimento de parte dos setores brasileiros. Eu mencionei aqui a indústria. A Sim. indústria era a modernidade. A indústria dos anos 50 era a modernidade. Hoje, a indústria é de fazer excursão a Brasília para arrancar um dinheiro do governo. Né? Ficou um negócio tão. E é totalmente defensivo, tem medo da competição lá fora, mas não tem uma proposta ofensiva. O que tem coisa nova que puxa? Energia sustentável, o Sim. agronegócio, energia eólica. Então, esses projetos é que tem que, porque também são projetos de maior produtividade. Se você pegar a reação do nosso processo econômico ao início do fechamento da economia agora em março, quem conseguiu atravessar bem, se você for olhar, tem uma coisa, várias coisas em comum, mas uma delas é que investiu em produtividade e em tecnologia. Todos os setores que saíram mais ou menos bem têm algo disso. Do agronegócio nós já falamos, né? Mas, por exemplo, o e-commerce, o comércio eletrônico. Alguns investiram. Então, tem empresas bombando e tem a Ricardo Eletro que pediu água porque ela estava totalmente fora disso daí. Né? Então, mesmo na área de TI, de telecomunicações, área financeira, nenhuma operação deixou de ser feita, porque o home bank é anterior ao home office. Então, todo mundo se Sim. ajeitou. Né? Eu também tive que aprender a pagar umas contas, que eu não sabia como fazia direito. Aprendi e faço sozinho tudo que está aqui agora. Né? Então, porque outro dia disse, eu vi o professor Delfim falando aí com você, foi acho que o último. Ele falou, a gente nunca pode esquecer que crescimento econômico é crescimento de produtividade. Ele é o resultado do crescimento de produtividade. Agora, a pergunta Sim. é, como é que a gente faz isso? Você não faz por decreto, não é assim que funciona. Né? E tem uma coisa em desenvolvimento econômico que eu sempre achei que é uma injustiça em termos de avaliação, que é o chamado modelo nórdico, modelo escandinavo de crescimento. Os países nórdicos são os mais civilizados do mundo. São os que atravessaram melhor todas essas coisas que estão aí. Tudo bem, tem a vantagem de que são populações relativamente pequenas, mas se eu olhar para o século XIX, né, era atrasado do atrasado, tá certo? Né, tem algum daqueles países que vivia de ser mercenário para lutar na guerra e coisa assim. Sim. Né? Sim. O que é o modelo escandinavo de desenvolvimento? É a capacidade, no século XIX para o século XX, de que essas sociedades tiveram de pegar os seus recursos naturais, transformá-los em industrialização e depois em serviços, ou seja, aumentar a produtividade, e isso fez com que levasse. Tanto é que, mais recentemente, a Noruega como tratou a questão do petróleo, com a sua reserva, Sim. aquele fundo. Essa tradição vem do século XIX. Né? E eu não acredito que a gente vá conseguir ter o crescimento brasileiro sustentado de volta se a gente não conseguir endereçar adequadamente, não exclusivamente, mas de forma importante, como é que a gente vai tratar os recursos naturais. E disso, né, a bioeconomia é esse exemplo, fazer uma coisa grande. Não é só isso. Tem que ter energia, tem que ter outras coisas. Mas o que eu acho, eu sinto falta, e por que hoje nós estamos a pé, mas muito a pé? Porque desarmou a arquitetura macroeconômica com essa gastação desenfreada, né? E essa proposta que vem aí é muito preocupante. Né? E nós empobrecemos, Vila, se você pegar de 15 até hoje, até esse ano, eu pus 2014 como 100 e a gente vem puxando. O PIB como um todo, na nossa projeção, pondo Sim. medido até 19, a nossa projeção, né, ele terá caído perto de 9%. Se desconta a população, é um empobrecimento de 12, 13% médio do Brasil. Nós Meu Deus. ficamos mais pobres. Aí você pega por setor, construção caiu mais de 30% acumulado.
Indústria e transformação caiu 15% acumulado. Serviços caíram 8% acumulado. A agropecuária cresceu 17%. Caramba, tem algo, está dito a partir daí. Se tiver uma recessão de 15, 16, três crescimentos medíocres e o tombo desse ano, né? Se o único setor conseguiu atravessar isso crescendo, tem alguma coisa que ele está nos dizendo. E ele está nos dizendo duas coisas. Pega o que nós temos, terra, sol, etc., põe as pessoas, desenvolve tecnologia, aumenta a produtividade e disputa o mercado lá fora e vende e abastece aqui. Essa é a mensagem que passou. Nós temos que ter isso para outros segmentos também. Só que tem que ser arrumado de um jeito que tenha no mínimo de equilíbrio macroeconômico, essas coisas setoriais, e seja transformado num projeto politicamente factível para ser aceito no Congresso para poder ir adiante. Só que isso é difícil de fazer, e eu não vejo. É por isso que eu estou um pouco desanimado no curto prazo, eu não vejo condição disso poder avançar muito nesses momentos agora. Pegando justamente essa questão, doutor Mendonça de Barros, não falta planejamento ao Brasil? Quer dizer, como é possível fazer esse rearranjo, né? Olhando esse mundo novo do século XXI, que não é o mundo do século XX, sem que haja um planejamento governamental, né? Evidentemente que nós não somos uma economia estatista, não é um socialismo, o socialismo realmente existente, não temos plano quinquenal, ninguém está pensando nisso, mas o que falta é um planejamento, né? Porque a gente não sabe para onde vai, né? Eu acho que qualquer empresa tem um planejamento, senão ela fale, mais ainda um país, não é verdade? É isso. O que para mim é assim, o que a gente precisa ter antes é desenvolver qual é a estratégia clara, antes do planejamento. A ação governamental vai seguir a isso. É como se faz numa empresa, né? Eu sou consultor de empresa, além da questão macro, há muito tempo. Então, a primeira coisa para uma empresa é olhar, né, para onde que eu posso ir, para onde que está o meu segmento, o que que eu posso ir, o que que eu tenho que fazer para poder ser melhor. E aí vem então a sequência, tratar o cliente melhor, assim, assado e tudo mais. Para isso é mais importante ainda, né? Porque é muito mais difícil. Então, é isso que eu tentei colocar para você. A ação governamental é uma consequência dessa visão. E eu acho que nos falta, antes de tudo, esta visão organizada para poder ter uma estratégia de crescimento, que aí vai caber diretrizes para o setor privado, vai caber diretrizes para o que a gente pode chamar de planejamento, se quiser, mas talvez diretrizes, pelo menos, para o próprio setor público. Precisa sim, pela simples razão de que não dá para ser maior que a unidade. O orçamento é um só, o recurso é um só. Se quiser gastar 200%, você pode gastar 2, 3 anos, mas a inflação vem e te mata, né, num país com a nossa tradição. E essa falta de orientação é exatamente isso, né? Esta falta, e você precisa ter isso para poder contrapor o populismo, né? Porque senão, o que que vai acontecer? Né? Se você não tiver uma noção de onde é que estão as nossas vantagens, o que que nós temos de positivo, para onde que a gente tem que ir, o que que a gente quer perseguir, né? Vai ficar aberto para uma postura populista. O cara tem uma ideia qualquer e fala, é essa marca que eu quero deixar para mim. Se aquilo faz crescimento ou não, é uma outra coisa, tá certo? E também você não pode ter uma coisa que já passou. Um exemplo, Zona Franca de Manaus, né? É óbvio que isso é um negócio historicamente ultrapassado. É evidente. Quando nós estamos indo para o setor de serviços dominando, o que adianta você dar vantagem para produzir, montar uma coisa em Manaus, né, e depois trazer aqui para baixo? Esse é um modelo que ficou ultrapassado. E eu fico com pena de ver que a única coisa que apareceu lá é a bioeconomia. Por isso que eu acho que ela vai acabar prevalecendo, né? Não tem uma outra coisa para ir. Então, o que eu acho que está nos faltando é esta visão mínima do que é uma estratégia all-in, né, que pegue tudo nessa direção. E isso não é técnica, isso não é uma coisa matemática, isso é uma coisa de visão histórica, antes de tudo, na sua área,
né? É Sim. saber onde nós estamos, de onde nós viemos, o que não dá para repetir, o que a gente pode fazer, e da habilidade, que no fundo é de percepção e de política, de que neste momento que nós estamos, tem estas coisas que vão na nossa direção. Aí volta. A energia alternativa, energia sustentável, é uma coisa positiva. Por quê? Porque ela tem um apelo que vai fazer vender. Olha a energia eólica. Hoje, né, nós temos aqui produtores de todos os equipamentos de energia, tem uma indústria efetiva de energia eólica, tem um nível de demanda bastante grande, tem os projetos, né, que levaram, inclusive, empresas como a WEG, por exemplo, produzir os aerogeradores daquela tipo de coisa. E produziam, Vila, mudanças que tem que perceber. O Rio São Francisco está morrendo. Tantos anos maltratados, infelizmente ele está morrendo, né? Portanto, tem um problema lá. Todas aquelas represas do Rio São Francisco, elas não enchem há 15 anos. Porque não, mudança climática, está sangrando mais, tirando para irrigação, para a cidade, não enche aquilo. E a energia elétrica daquelas foi concebida lá atrás, né, para dar energia para a região Nordeste. Sim. Aí, mas é onde tem vento. Falando um pouco do Rio Grande do Sul, onde venta para burro, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte. E começou a aumentar a energia eólica. A energia eólica, ela tem um senão, ela não é estável, permanente, porque tem hora que venta mais, tem hora que venta menos, que faz isso. Mas construiu tanto que os técnicos de energia descobriram a energia eólica hoje pode ir para a base do sistema do Nordeste. Isso quer dizer o quê? O que é na base? É aquilo que você vai ter o ano inteiro, independente do resto. Sim. E é uma mudança dramática. Então, mesmo que a hidroeletricidade no Nordeste não consiga mais ser o que já foi, pelo jeito não vai conseguir nunca mais voltar a ser o que já foi, isso não quer dizer que você não tenha eletricidade no Nordeste, só que agora vem do vento, adequada para o vento do vento. E isso levou a uma indústria, a serviços, a empresas grandes, a um bruto investimento. É isso em muitos setores que a gente precisa que sejam válidos naquele momento, que não existia no passado, mas que Sim. tem. Isso, minha vida, é arte. É uma coisa que, no fim, se acaba com... isso que eu aprendi muito eu tive a felicidade de ser aluno do Delfim 3 anos, quando eu entrei na faculdade, em 62. Eu velho para burro, como você vê. Tá certo? Mas eu lembro sempre, a primeira coisa que eu aprendi com ele, assim, o processo de desenvolvimento é um processo de tensionamento contínuo, onde você resolve um problema, abre dois, resolve um problema, abre dois. Só que quando você vai fazendo isso, de repente você descobre que você está 5 vezes melhor do que quando começou. Então, é isso mais ou menos que tem. Então, o que vale para o momento histórico, seja na tecnologia, seja na demanda, seja nas condições de produção, não necessariamente vale nos outros. Então, saber o que é que naquele momento é o adequado, é o que tem que ser feito, que vale a pena e que vai ser sustentável e trazer aumento de produtividade, né? Isso vale sempre. Só que isso pressupõe o básico de macroeconomia, o mínimo organizado, e aqueles fatores básicos que nós, infelizmente, conseguimos cada dia que passa ficar melhor, como a educação, por exemplo. Isso é tão evidente, né, que se não tiver uma educação de melhor qualidade, nós não vamos ter futuro, mas é um negócio inacreditável. E a gente tem infelizmente, um descaso tal, né? O Abrão Weintraub, ele foi um ponto fora da curva de ser, ele é muito pior do que a média, que não é, mas a média é ruim, tá certo? A média é muito ruim. E isso é uma tristeza. Como é que a gente pode fazer isso? A agricultura não teria chegado onde chegou, não foram as escolas técnicas agrícolas secundárias, as FATECs, uma porção dessas coisas, e as faculdades de agronomia, zootecnia, etc. As pessoas é que fazem isso. Se elas não forem melhores, não dá para fazer um negócio não funciona mais aquilo lá, tá certo? Não, é verdade.
Deixa eu colocar uma questão indo para o fim da nota, para não abusar muito do senhor. Eu li no seu artigo último do Estadão a referência a Codevasf e ao Amapá, né? Que nós criamos uma geografia nova no Brasil. Eu, na hora, me lembrei que eu estudei, escrevi um livro sobre a história das secas no Nordeste no século XIX e XX, e o que me chamava a atenção é que o polígono das secas ele ia sendo estendido, né? Ele ia sendo, chegou no norte de Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, eu falei, daqui a pouco vai terminar na praia de Ipanema, né? Então, você estendendo o polígono e tal. Então, isso que o senhor falou, quer dizer, o DENOX, que foi criado em 1909 como Inspetoria de Obras Contra Secas, no governo Nilo Peçanha, né? Era do Afonso Pena, faleceu, foi o Nilo Peçanha. Sudene, 1959. O Codevasf também já é dos anos 50, aproximadamente, né? E são instituições que já não dão conta da complexidade do semiárido nordestino, da região, mas elas são espaços de ocupação política, por outro lado. Designar o superintendente da Sudene, do DENOX, da Codevasf e assim por diante. Quer dizer, e ao contrário de outras criadas mais recentemente, nos inícios dos anos 70, a Embrapa, né, que é fundamental, né? É fundamental para o grande desenvolvimento do agronegócio. Quer dizer, como extinguir as velhas instituições, os velhos braços do Estado e criar, se for necessário, novos, adequados a essa realidade que o senhor está falando do século XXI. Mas é um desafio político. Aí volta na questão que o senhor falou. É necessário ter a arte da negociação política para convencer os atores políticos, especialmente do Congresso e as elites, né, que são muito atrasadas. E uma última observação de um ponto que o senhor falou, que é da questão da indústria. Um dos problemas é que a elite, as entidades empresariais dos industriais, normalmente não são lideradas por industriais, né? Aí é caso sui generis, e não dá, né, para defender um setor do qual você não é parte efetiva, né? Ou isso, ou o que não sei se é pior, são ex-industriais que não deram certo. Ex-industriais. Então é verdade mesmo, e ficou isso. As atividades industriais, a rigor, espremer, elas se reduzem a convescotes com o presidente da República, com o Ministério, e ir a Brasília para buscar alguma vantagem, alguma coisa, operar o Congresso. E, na verdade, não dizer que não tem, seria uma injustiça. O Senai, por exemplo, tem um trabalho em muitos lugares maravilhoso, mas se considerar todo o volume de recursos que manejam, os recursos de todas as naturezas que tem, é muito pouco. É muito pouco, e é isso mesmo, perdeu essa noção do que foi histórico, que começa a defender o passado, pega lá mesmo no Nordeste, no semiárido, se você tiver já tem tecnologia desenvolvida para produzir uma vida muito melhor para aquelas pessoas, né, e fazendo coisas básicas, né, de coletar água de chuva, cada casa tem, enfim, tem muita tecnologia sendo desenvolvida, mas às vezes a gente fica com a suspeita que não tem interesse em emancipar, digamos, as pessoas, né? É mais fácil ficar dependendo da Codevasf e do Dinox, né? É verdade, é verdade. Eu me lembrei só para no começo quando foi criado em 1909, havia uma forte influência norte-americana do Reclamation Service da época do Theodore Roosevelt, da agricultura seca, né? E vieram aqui para o Brasil gente muito boa, geólogos americanos. Eu li relatórios, a sede do DENOX é lá em Fortaleza, né? Eu fiquei lendo os relatórios dos diretores do DENOX e dos geólogos americanos, e eles faziam análises muito boas da questão, a especialidade deles, a questão da terra, mas alguns pontos sociológicos até, olhando o entorno. Quer dizer, você tinha um saber que chegou aqui da agricultura seca e que seria uma revolução se fosse adotado no semiárido. Mas aí tem esse obstáculo político, né? Essa história que eternamente é o passado, o presente é o passado, né? Coisa não gira, né? É isso aí. Por isso que o país é tão difícil. Não é fácil. Olha, foi uma enorme satisfação conversar com o senhor. Eu acho que todo mundo que vai nos assistir vai gostar muito, porque ao mesmo é uma reflexão bastante criativa dos problemas, dos nós econômicos. Eu gosto sempre muito de economia e os encontros com os economistas. O senhor citou o doutor Delfim, é sempre um grande prazer, como foram com outros economistas, com Bresser Pereira, com o Pastore.
e com o senhor no sentido de mostrar que as coisas não basta falar, precisa de vontade política, não, a coisa é mais complexa. O mundo é muito difícil de ser entendido e nós somos um país muito desigual, 210 milhões de habitantes, um país muito grande. Então é complexo para sair daquelas análises muito primárias que normalmente ocupam o debate político e econômico. Então agradeço muito a gentileza do senhor. Vila, foi um prazer, viu? Eu gosto muito dos seus programas e foi muito, muito prazeroso conversar com você. Valeu, então, doutor Mendonça Barros. Até a próxima, então. Até a próxima.